boa noite a todos. Com muita alegria, nós abrimos a sessão ordinária da Academia Barbacenense de Letras, referente ao mês de setembro. Uma noite magistral, só pelo momento que tivemos ali, né, de reconhecer os nossos convidados, muitos honram com as suas presenças, né? Conversar um pouquinho com a professora Rita, conhecê-la nos bastidores. Então a gente antecipa o resultado, que certamente será muito agradável. E nós queremos dizer que a academia está sempre aberta à comunidade barbacena desde 1977. E isso aqui só pode acontecer por isso, porque ao esforço, né, ao atendimento, ao convite que a gente faz. Então as nossas solenidades são abertas e acontecem por isso, porque há esse esforço de todos. E nós ficamos gratos desde o início, sempre gratos. Eu estou emocionado por um aspecto peculiar, que é ter a grata presença, as gratas presenças das minhas professoras aqui. Uma que atuou no ensino médio, a professora Elizabeth está aqui, e a professora Marina no ensino superior. Certamente eu estou aqui também por vocês. E é importante que a gente registre isso, nós que estamos nas mídias educacionais brasileiras e temos um compromisso com as gerações vindouras, no sentido de que amanhã elas estarão aqui fazendo essa abertura. Eu espero estar na plateia podendo dar alguma contribuição da mesma forma. Então eu preciso fazer esse registro agora, porque ele é necessário, ele é honesto, e faço com que nós também, idealistas que somos, né, idealizadores, possamos tomar energia para ir adiante. Eu gostaria de chamar para compor a nossa mesa dos trabalhos, nossa querida vice-presidente, a professora Ângela Laguardia. O nosso parceiro, amigo, colega de trabalho, toda hora, professor Carlos Vinícius Machado, presidente da Fundação Porfírio José Márcio Magalhães, por gentileza. Sempre nos acolhe maravilhosamente bem nessa casa, que cada dia melhora. Em breve nós teremos mais um conforto para acolher nossos convidados aqui, né, coordenando uma obra fantástica. E em breve nós teremos novidades. Também, neste ato, nosso secretário ad hoc, o acadêmico Ricardo Salim, para participar com os informes da secretaria em caráter extraordinário. Só um minutinho. Professora Rita, por favor. Gostaríamos de que a senhora conduzisse essa mesa conosco. Passamos agora os informes da secretaria, por favor. Vou fazer esse microfone que eu acho que fica mais fácil e dá para encostar a voz, o pessoal quer colaborar bastante. Pessoal, é só sobre os informes da academia, coisas que aconteceram e que vão acontecer ainda, e que a gente faz esse informe toda vez que a gente começa uma reunião. Então, vou começar pelos registros nacionais de destaque, em que a Academia Brasileira de Letras promoveu na tarde de hoje uma homenagem ao falecido pesquisador e escritor José Murilo de Carvalho. Foi um debate em Belo Horizonte, integrando o projeto Minas Mundo, com Heloísa Starnes, Lilian Schwartz e André Botelho, em mediação de Helena Bomeni. E eles debateram sobre a obra de José Murilo. Bom, esse projeto Minas Mundo reúne 58 pesquisadores de diversas universidades brasileiras, inclusive o FMG, o FRJ, o Unicamp, dentre outros. Destaques em âmbito estadual: entre os dias 4 e 6 de outubro, a Academia Mineira de Letras vai apresentar o 7º Colóquio Internacional Portugueses de Papel.
É uma vasta programação que reúne pesquisadores da Europa, do Brasil, e o encontro se debruça sobre textos de ficção em prosa brasileira e tem personagens portuguesas, incluindo obras de autores como Machado de Assis, Luiz Azevedo, João do Rio, Jorge Amado e Monteiro Lobato também. Agora passo aos informes da cidade de Barbacena. O nosso confrade, Evandro Alessio, criou um selo sobre a inteligência artificial. É uma segurança para os escritores e também para suas produções. Isso foi feito no lançamento da sua recente obra, A Menina e o Trem. E aí, Evandro Alessio estampou o seu trabalho no selo que comprova o livro tratar-se totalmente, 100% de criação humana. No dia 18 de agosto foi realizado o segundo encontro de escritores de Barbacena e região, um evento que integra agora a Sexta Cultural da Faculdade de Medicina, sob a coordenação do valoroso e entusiasta professor Luiz Mauro Andrade da Fonseca. A gente registra também que no encontro de escritores, o grupo contou com a presença do nosso presidente, Rodrigo Tostes Gilfroy, e ainda a apresentação de trabalhos e palestras proferidas por alguns de nossos confrades, José Geraldo Heleno e também o Edson Brandão. Tá? Eles participaram do encontro de escritores como palestrantes. A expedição 200 anos, os caminhos da independência do Brasil, patrocinada pela Câmara de Comércio de Minas Portugal, realizou no último dia 31 de agosto uma visita a Barbacena e também à fazenda da Borda do Campo, na cidade de Antônio Carlos. A intenção foi passar pelos locais onde Dom Pedro, ainda príncipe regente do Brasil, hospedou-se e participou de reuniões a favor da independência do nosso país em 1822. Registrando também no último dia 1º de setembro, 22 anos da fundação do site Barbacena Online, que é de um dos confrades da academia. No caso sou eu, que estou aqui do velho, que é o nosso secretário, do Tomador, pela ausência dele. Aconteceu no dia 11 de setembro, a 4ª Conferência Municipal de Cultura aqui de Barbacena. O evento aconteceu no auditório do Luiz Sudeste de Barbacena, e entre os assuntos em discussão, a elaboração do Plano Municipal de Cultura e a eleição dos delegados para representar a cidade na fase estadual da conferência. Por fim, os dias 30 de setembro e 1º de outubro, Descer Cultural e Galpão abrem as portas para diversas formas de manifestações artísticas e culturais da cidade. É a virada cultural que tem a promoção do portal Barbacena Online. Esses são os informes colocados pelo nosso secretário, Silvério Ribeiro, e que eu aqui como adoro passo a informação para vocês. Senhor presidente, muito obrigado. Nós agradecemos a presteza do nosso secretário Doc, informando, né, a nossa Assembleia a respeito dos acontecimentos últimos. E neste ato solicito que nossa vice-presidente possa ler o currículo de nossa palestrante, para que a gente consiga conhecer um pouquinho mais dela e absorver a apresentação que ela nos fará. Obrigado. Boa noite a todos, seja bem-vinda, Rita. É uma alegria muito grande, mais uma vez, saber que você está aqui conosco e vai nos brindar com essa palestra. Rita das Graças Félix Fortes possui graduação em Letras, Português e Inglês e Português-Francês pela Universidade Federal de Viçosa em 1986. Mestrado em Letras, área de concentração Literatura Brasileira, pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1992. Doutorado em Letras, área de concentração Literatura Comparada, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2001. E pós-doutorado em Literatura Comparada, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2007. É professora associada, aposentada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na qual ainda atua no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Letras da UniOeste. Tem experiência na área de letras,
com ênfase em literatura brasileira e literatura comparada, atuando principalmente nos seguintes temas: espaço, tempo, decadência, patriarcalismo e infância, e em literatura comparada. No doutorado, desenvolveu pesquisa sobre a relação tempo, espaço e decadência nos romances Angústia, de Graciliano Ramos, Fogo Morto, de José Zurrego, Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, e O Sonho à Fúria, de William Faulkner. E no pós-doutorado, desenvolveu estudo comparativo entre Guimarães Rosa, Jorge Luiz Borges, Edgar Allan Poe, Júlio Barbier do Levi e Roberto Musil. Atualmente, estuda a novela Corpo de Baile e o romance Grande Sertão e Veredas, de João Guimarães Rosa, e neles as bases sociais e culturais nas quais se respaldou o escritor na elaboração das referidas obras como um todo. Participa dos grupos de pesquisa Literatura Brasileira, Sociedade e Mito e Confluências da Ficção, História e Memória na Literatura e nas diversas linguagens. Muito obrigado. Diante dessa vasta estrada, certamente nós não estamos no nada. Nossa audiência, professor, é da senhora e nós estamos aqui muito felizes por poder ouvi-la. Por favor. Muito obrigada. Bom, primeira coisa, no fundo eu sou uma cabocla do Alto da Serra da Mantiqueira. O resto é acréscimo que a gente vai fazendo, mas o que forma a gente, no primeiro momento, é o que a gente é, de onde a gente vem. Então, antes de mais nada, o que eu sou, tirando essas raças que a gente tem que cumprir, é uma cabocla do Alto da Mantiqueira. Eu gostaria de agradecer à Academia Bagacenense de Letras, ao professor Rodrigo Goffer, o presidente, a vice-presidente Ângela Rodrigues na Guardia, a tesoureira senhora Maria da Glória de Castro Pereira, ao professor Vinícius Cruz Machado, presidente da Fundação Porfírio Magalhães, sempre disponível, e agradecer também, bem-honoradamente, a doutora Maria Eugênia Coledal, que foi quem teve a ideia de me convidar para uma palestra, não para uma festa, porque ela sabe que eu sou jeta demais para encarar uma festa, mas enfim, estamos aqui. Quando eu propus o título, precisa do microfone? Não. Quando eu propus o título para ler Guimarães Rosa, eu estava partindo da premissa de que muitos autores podem ter ouvido falar de Guimarães Rosa, ter tido culto sobre Guimarães Rosa, mas teve também aquilo que é muito comum, que é uma espécie de medo do Guimarães Rosa. Então, o que eu vou propor nessa leitura é uma leitura bem simples de como nós podemos nos reconhecer em Grande Sertão Veredas. Por quê? Quando a gente endeusa muitas pessoas, a gente tira o que elas têm de humano. E quando a gente transforma um autor em artista, você não pode tirar a humanidade dele. E o que o Guimarães Rosa tem de mais extraordinário, além de, claro, gente, ser uma pessoa ímpar, com um talento que não é o comum de nós, uma pessoa que aprende a falar 14 línguas, que aprendeu a falar russo sozinho e que só veio saber que a pronúncia do russo dele era bom quando falou com o russo branco no batalhão aqui. Quer dizer, tem alguma coisa de extraordinário.
Mas o que formou Guimarães Rosa? É o mesmo que nos formou. Então, o que eu pretendo falar? Eu pretendo fazer uma espécie de roteiro do que há de mais simples no Grande Sertão Veredas. Por quê? Quando a gente entrar numa discussão filosófica muito boa sobre o mal, que vai fazer remissão à Grécia, etc., para isso já tem muitos livros publicados, eu posso indicar, mas não é essa a proposta da minha leitura. A proposta da minha leitura é trazer o Guimarães Rosa para aqui. Ele estaria perfeitamente bem aqui. Por quê? Porque ele também é deste meio. Ele também é de Minas Gerais. Então eu vou começar falando do título. O mais comum que a gente ouve é a confusão entre Grande Sertão Veredas e os sertões de Euclides da Cunha. Todo mundo diz Grandes Sertões Veredas. Isso é uma armadilha que o Guimarães Rosa fez e que é muito eficiente. Por quê? Porque quando a gente pensa que no final do século XIX, 25 mil famélicos, alucinados, delirantes, miseráveis, jagunços, etc., provocaram um movimento de desespero, fome e miséria que levou um enorme tempo e mobilizou as Forças Armadas Nacionais lá na Guerra de Canudos. Isso quer dizer o quê? Que o sertão do Brasil, e por sertão, daqui a pouco eu volto à questão do sertão. Eu estou falando daquela divisa onde foi a Guerra de Canudos. Ou seja, a gente tem 25 mil pessoas numa guerra cujo projeto é o quê? É a miséria, é a fome, é o temor do casamento civil, é não querer o casamento civil e a volta de Dom Sebastião, que morreu lá em 1580 para nos restituir. Ou seja, o que gera isso é a miséria, é a fome, é o desespero e o delírio. E o que o Euclides da Cunha fez, quando a gente... Agora eu vou abrir uma digressão, eu tenho mania de abrir digressão, mas eu fecho os parênteses, tá? Hoje, por exemplo, quando nós lemos Os Sertões e nós pensamos na Guerra de Canudos, hoje, nós não somos o leitor daquela época. O leitor muda e a leitura muda. Tem um texto do Borges muito bom que um cara tenta reescrever Dom Quixote e ele só escreve Dom Quixote exatamente igual ao Cervantes, mas não é exatamente igual ao Cervantes. Por quê, gente? Quando o tempo muda, a nossa leitura muda. A maneira de nós lermos hoje o sertão do Euclides da Cunha não é a mesma. Já vem um monte de ressalvas, já vem as ressalvas que de fato tinha o determinismo do final do século XIX, tinha, mas o Euclides da Cunha fez o que ninguém nunca tinha feito, mostrar que existe uma invisível e imensa população numa delirante miséria que provocou uma guerra movida absolutamente pelo desespero. O que o Guimarães Rosa faz? Guimarães Rosa faz essa armadilha com o leitor, porque o que ele vai fazer é resgatar um outro sertão, mas dialogando com Euclides da Cunha, mostrando para o Brasil uma transição, e aí eu já entro no outro tópico. Então, o primeiro elemento que eu disse é, quando a gente confunde Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa com os sertões do Euclides da Cunha, é uma armadilha que o Guimarães Rosa fez e que é muito apropriada. É para dizer, vamos olhar para o sertão, vamos ver de onde a gente vem, vamos ver quem é este povo, essa invisibilidade. O segundo tópico é o espaço. Bom, Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956. Em 1960 foi inaugurado Brasília. Portanto, o Planalto Central, até a metade do século XX, ele era um espaço totalmente isolado, porque era muito difícil subir a Serra da Mantiqueira para chegar no Planalto Central e era muito difícil descer a Caatinga e a costa para chegar também para chegar no Cerrado. Então, o que o Guimarães Rosa entendeu muito bem é que ele tinha um material humano e um tipo de linguagem
e um tipo de leitura de mundo que estava no seu final. Por quê? Quando eu falo isso, não tem nenhum julgamento moral, né, gente? Eu não estou querendo voltar para a Juscelino, não estou querendo mudar a história, nada disso, isso é bobagem. Quando a gente diz, se fosse assim, bom, se fosse assim não era assado, quer dizer, se fosse assim eu não estava aqui discutindo sobre Guimarães Rosa. Quando abre a estrada para Brasília, este mundo, com aquele isolamento, ele vai deixar de existir muito rápido. Pense o que foi, por exemplo, a grande mobilidade, e quando rasga a estrada do sertão, você também está destruindo para o bem e para o mal, aquele mundo isolado, aquela tradição, aquela linguagem, aqueles causos, aquele folclore, enfim, uma vida que vai se modificar. E vai se modificar por quê? Porque a vida muda, gente. Por exemplo, quando a gente resolve ler as coisas de outros tempos com o olhar de hoje, dá tudo errado. Assim como quando forem ler o século XX/XXI, daqui 100, 200 anos, eles vão dizer que gente era aquela. Gente é gente igual a gente hoje, senão nós ainda não estávamos presos aos princípios gregos de 500, 400, 600 anos antes de Cristo. Então, muda a estrutura, muda a roupagem, mas quando a gente tira esse monte de cascas, o que nós temos ainda o que Guimarães Rosa está tentando mostrar é essa gente, é este mundo, é este folclore, são estes mitos que pegam uma boa parte, não só do Cerrado, como da Caatinga, porque se a gente observar, o Riobaldo, o bando do Riobaldo, etc., eles transitam entre o sertão baiano, claro que a maior parte é no sertão de Minas Gerais, mas é o sertão, é também o Cerrado, é lá que está, por exemplo, o Liso do Suarão, aquele deserto. Então, este é o mundo, é o espaço que o Guimarães Rosa criou, resgatou. E neste espaço, tem este homem dessa tradição, tem este homem mítico, preso a uma série de tradições e folclores, etc., que ele resgatou e que vai se perdendo. Mas, quando a gente olha hoje, nós ainda estamos presos a muitos dos mesmos elementos, porque isso é humano. Agora eu vou entrar numa coisa fundamental, que é a questão da violência e dos bandos de cangaceiros e jagunços. Os jagunços eram aqueles aliados. Primeiro, que se a gente for pegar a tradição de violência no Brasil, a gente vai ao começo do Brasil, onde o Thomas Hobbes fala disso muito bem. Você aguenta a lei para se proteger. Quando você está no espaço que a lei ainda não chegou, você cria a sua lei, você cria os seus capangas, você monta o seu bando de jagunços, etc. E há também aquilo que é o cangaço, que são que se rebelam contra os poderosos. Então, se eu pegar, por exemplo, o bando de Lampião. O bando de Lampião foi morto em 1938. Guimarães Rosa situa o Grande Sertão Veredas num tempo impreciso, mas é depois de 1925, porque ele é muito esperto, porque de vez em quando alguém encontrava uma bala da coluna Prestes numa árvore, quer dizer, ele não vai falar de terra, mas o leitor antenado vai falar, a coluna Prestes foi 25, se ela fala sobre o sertão, mais do que isso em termos de tempo, a gente não quer. E o coronelismo ele é muito forte no Grande Sertão Veredas. Por quê? Porque se nós observarmos o que está acontecendo, uma guerra de senhores de terra entre si, pelo poder, etc., e que vai brigar entre si. Tem um livro ótimo chamado Coronelismo em Chave e Voto, que mostra como naquele meio isolado você cria sua lei, você cria seu grupo, e toda vez que seus interesses são confrontados, você vai em busca do seu bando, que por sua vez agride do outro e vira uma guerra. Então eu tenho que entender que esse tipo de estrutura, ela foi a estrutura social muito marcante no Brasil.
E ainda, aí a gente pensa, nossa, né, que bom que esse tempo mudou. E as milícias? Será que mudou tanto assim? Mudou o lugar, mudou a cara, mas as milícias estão aí. Ou seja, ainda hoje nós temos estes confrontos na organização social. Então, agora vem o folclore. Gente, é tão marcante no Guimarães Rosa do folclore que a gente esquece que ele faz parte da nossa vida. Por exemplo, se alguém aqui quiser ficar rico, milionário, poderoso, pode fazer um pacto com o diabo. Vocês podem ir debaixo de uma figueira, de preferência brava. Se for uma sexta-feira da paixão, melhor ainda. Vocês chegam lá e vocês falam 3 vezes: eu quero fazer o pacto, fazer o pacto, fazer o pacto. Vai aparecer uma vaca com um potrinho, ou vai aparecer uma porca com uma ninhada de pintinhos, ou vai aparecer uma galinha com uma ninhada de leitões. Isso é o folclore, isso é a tradição. Então, quando eu for discutir o mal em Grande Sertão Veredas, a primeira coisa, e é muito bem discutida, a gente vai entrar nisso, a primeira coisa que a gente tem que entender é que este folclore estava no imaginário brasileiro. O lobisomem faz parte do imaginário brasileiro. A mula sem cabeça também. Aí você fala, nossa, mas como é que a gente atrasa? Você nunca mandou dizer que eu fiz de mal olhar? Nunca bateu na madeira? Percebe que a gente foge, a gente é bacana, mas a gente vai cair no mesmo ser humano sempre. Então, o que o Guimarães Rosa fez com está muito alto, gente. A fala está muito alta. O que ele fez com muita propriedade foi resgatar este folclore. Então, por exemplo, o pacto, que a gente vai discutir daqui a pouco, o Guimarães Rosa não criou isso. A ideia, por exemplo, tem outra maneira também, se vocês não tiverem uma água, quando tiver um redemoinho, vocês pegam uma peneira, mas tem que ser uma peneira feita de taquara, de arame não vale. Porque a peneira de taquara tem 2 talas largas no centro que serve de alma, chama alma da peneira. Quando vocês virem o redemoinho, você joga uma peneira daquela, vocês pegam, vocês não vão ver, pega uma garrafa escura, bota uma rolha de cortiça e faz uma cruz, que lá vocês vão perder o familiar. Eles vão dar tudo que vocês quiserem na vida. Agora, o dia que vocês morrerem, eles vão levar vocês de corpo e alma, tem que enterrar um pouco de bananeira. Por que bananeira? Não sei. Então, percebe que isso está no folclore, isso está na nossa tradição, isso está na nossa história. Isso não saiu do subaco da cobra. Quer dizer, não é uma coisa que ele tirou do nada. Ele entendeu este material humano, essa tradição, este folclore, essa história, este homem arcaico. Ele entendeu isso de forma primorosa e vai trazer isso na forma do pacto, ao qual eu volto depois. Então, o que eu discuti até agora, basicamente, é o título, discutir as guerras do coronelismo, e que isso se estende por muito tempo e nem vamos entrar em detalhe. Aqui em Barbacena já não precisa entrar em detalhe sobre isso, né? Eu também estou daqui. E a questão do folclore. E aí tem um narrador. O Walter Benjamin sempre fala da ideia do narrador. O narrador é o que vem de fora, trazendo as novidades. No Grande Sertão é exatamente o contrário. E o Guimarães Rosa, ele tem uma sagacidade, porque chega um doutor lá na fazenda do Riobaldo, que é um jagunço velho, aposentado, e o mais fascinante de todos, que acabou com a guerra dos jagunços, chega lá um doutor querendo ouvir a história, querendo saber a história do Riobaldo. E o mais primeiro que ele já avisa ao doutor, o doutor vem com pressa e diz, não, visita aqui em casa, é no mínimo de 3 dias. Depois, se o senhor quiser ficar, eu aprecio muito, mas antes disso o senhor não vai embora. O cara nem pior, né, gente? Ele estava lá na casa, na fazenda do Urutubano, do Tatarana, do jagunço, dos jagunços. Segundo, esse doutor, ele não veio para ensinar, ele veio para aprender. E é muito bacana a maneira que o Riobaldo diz, o senhor enche caderneta e não sabe onde é beira do sertão. E aí,
O que ele está dizendo para o doutor? Olha, no seu mundo, o senhor é o doutor. No meu mundo, quem entende do meu mundo sou eu. Eu sempre falo para os meus alunos, qual é o melhor negócio? Cair comigo na selva amazônica ou com um caboclo analfabeto? Óbvio que é com ele. Então isso é que a gente tem que entender, o valor de cada um no seu mundo. Inclusive, pensa bem, gente, você pode ser expert em 30 mil coisas. Chega na cozinha, a pessoa que está lá cozinhando e que sabe, faz uma mágica que você não sabe de onde ela tirou. Então percebe que cada um tem um grande valor e o Riobaldo diz para o doutor claramente, quem sabe deste mundo sou eu. E o claro do doutor fica lá, e aí que tem uma coisa muito bem feita neste narrador. Primeiro já é complicado dizer quem é o narrador. É o doutor ou é o Riobaldo? Tá, o que está contando é Riobaldo. Mas o que o doutor está montando na caderneta? É a história? Isso não se resolve. Mas o que percebe que fica claro que o Riobaldo está dizendo é, neste mundo, neste contexto, aqui, quem sabe sou eu. E aí ele vai contando. E por que ele passa 3 dias contando? Gente, primeiro, porque ele tem a grande angústia que a gente vai discutir depois, se ele fez o pacto ou não. E segundo, qual pessoa solitária, velha, meio sozinha, que tem uma mulher que só reza, e que perdeu o grande amor da sua vida, que a gente vai voltar a isso, e tem alguém que fica 3 dias não só escutando, como interessado. Vamos pensar hoje como é difícil a gente ter locutores que escutam e que estão interessados. Por que a gente precisa de tantas vezes falar? Porque a gente precisa gastar a dor, gastar o desespero, gastar a tristeza, e falar ajuda a gastar. Além do mais, o Riobaldo tem uma solução que não vai ser resolvida. Ele tem um problema de solução está resolvido, né? Ele tem uma solução, não vai. Ele nunca vai conseguir saber se ele fez o pacto ou não. Então agora, eu vou começar a discutir um pouquinho sobre o Grande Sertão propriamente dito. Nas primeiras páginas, ele já dá um exemplo muito bom do mal. Ele conta uma história, isso é que tem que prestar muita atenção. Ele conta uma história de um menino que era muito mau, o menino era perverso. E o menino, por exemplo, ele viu uma mulher que estava bêbada, dormindo, ele pegou um caco de vidro e lanhou a nádega dela. Ele gostava de ver sangue, ele gostava de matar, e os pais começam sistematicamente a castigar este menino. E é aí que está a armadilha do mal. Ao invés do menino melhorar, os pais começaram a gostar e a ter prazer de torturar o menino. Gente, isso é uma discussão muito bacana sobre o mal, porque quando você combate o mal com o mal vence. Percebe o que os pais no primeiro momento estavam fazendo? Estavam tentando resgatar o menino da sua maldade. E quem venceu? O menino. Quando os pais começam a ter um enorme prazer de torturar o menino, eles amarram o menino nu naquela friagem, e como diz o Riobaldo, daqui a pouco ele está no blim, blim, blim. É a primeira indicação que o Guimarães Rosa dá sobre a grande discussão dele sobre o mal. De como é que o mal te envolve, como é que o mal faz uma armadilha, e que quando você combate o mal com o mal vai vencer. Tem um filme da década de 80, até com um ator que ficou bem canastrão, chamado Mickey Hurd. O filme chama Angel Hurd. É um detetive que está pesquisando, agora deu uma fugida lá, tá, gente? É um detetive que está pesquisando sobre uma série de assassinatos. E cada vez mais ele chega perto de si mesmo. Ele é o assassino. E ele havia feito um pacto
com o diabo, e o diabo era o Robert De Niro, puro charme. E aí ele altera o tom na igreja, o diabo para falar para ele, respeito, você está na casa do Senhor, e daí a pouco ele percebe que ao fazer o pacto, ele era o assassino. E aí vem a grande pergunta que a gente vai, o mal está fora ou está dentro da gente? O mal é essa entidade demoníaca que a gente está acostumada com o grito dos infernos, o capetão com aquela região de cafetada, ou o mal está dentro da gente? Essa é a grande questão do Grande Sertão Veredas. Por quê? Porque quando a gente vai ver mais na frente, o Riobaldo mudou. E ele mudou por quê? Porque ele fez um pacto. Agora, neste pacto, estou me adiantando, depois eu pulo. Neste pacto, ele fez um pacto com o diabo ou ele apenas abriu as porteiras da maldade que tem em si mesmo? E é muito bem feito isso porque reza a tradição folclórica de que quando os cavalos, que são animais, principalmente os burros, os cavalos, deparam com o capitário, eles recuam, eles relincham, eles corcoveiam. E quando o Riobaldo, depois que ele foi lá, invocou o demônio não apareceu, ele mudou. Ele acorda, bebe água feito um cavalo no rio, e o primeiro ser vivo que o vê é um cavalo, e que se espanta violentamente. Então entra aí numa questão fundamental do Grande Sertão Veredas, o mal está dentro, que a existência do mal é indiscutível, né, gente? Acho que todo mundo sabe que o mal existe. Agora, o mal está dentro ou está fora? Essa resposta a gente não tem. E aí tem o contrário também. Tem um episódio que o cara era cego, o cara era mau, perverso, e os filhos dele ficam cegos por sarampo. Sarampo pode cegar, todo mundo sabe disso, né? E os filhos dele ficam cegos. E ele se torna uma pessoa extremamente bondosa. Isso o Guimarães Rosa está dizendo que sempre há possibilidade. Um é do mal de vencer, outro é de você vencer o mal. Então, ele vai dando pistas. E aí nós vamos entrar na travessia. Fundamentalmente, a história do Grande Sertão Veredas, se eu for fazer um resumo merreca e bem sintético, é o quê? A história de um bando de jagunços e de um amor inusitado do Riobaldo pelo jagunço de Adorim, e um amor extremamente conflituoso, porque o Riobaldo não tem interesse por relações homossexuais. Ele sempre foi um mulherengo. E quando ele conhece de Adorim, ele ainda não sabe, ele é só um menino. Eles têm por volta de 14 anos, quando ele encontra aquele menino extraordinário, vestido com um terno branco, na beira do Rio São Francisco, que simpatiza com ele. Eles são dois garotos na faixa de 14 anos. O Riobaldo estava lá porque ele precisava pedir esmola, porque ele esteve muito doente. Aí pegava a esmola, botava dentro de uma cabaça, lacrava com breu e jogava no Rio São Francisco, que ia dar naquele santuário que tem no Rio São Francisco. A tradição reza isso. Ele está lá para isso. E ele é paupérrimo, a gente vai falar um pouquinho dele. Ele é paupérrimo, e aquele menino, filho de fazendeiro, e eles começam uma amizade imediata. E o de Adorim, ele diz para ele, que chama de Adorim, convida o Riobaldo para atravessar o Rio São Francisco. E o Riobaldo falou, eu não sei nadar. O de Adorim falou, eu também não. Alugou um barco e atravessaram o Rio São Francisco. Isso vem, gente, inclusive do título do Riobaldo, ou seja, aquele que está fadado a uma travessia fracassada, aquele que vai fracassar na sua travessia, naquele momento está marcado o destino do Riobaldo. Por quê? E agora nós regredimos um pouquinho. Agora nós vamos saber quem é o Riobaldo. O Riobaldo, ele é aquele típico filho, gente, de um país colonizado, no qual as famílias inicialmente foram sendo formadas
à revelia da lei e da ordem. Por exemplo, os bandeirantes chegavam numa comunidade, plantavam até conseguir colher, engravidavam as mulheres dali e iam embora. Quando alguém diz, muitas famílias hoje são sustentadas só por mulher, não é hoje, gente. A tradição brasileira e a tradição colonial é muito mais comum que as mulheres criassem os filhos. O Riobaldo é esse típico filho que, na época, eu sei que não se usa mais essa palavra, felizmente, mas ele é o típico filho bastardo de um coronel com uma mulher muito simples chamada Bigri. Não sei mais nada da Bigri além disso. O que interessa? Interessa agora voltar à história. O Riobaldo, depois desse encontro, a mãe dele morre e ele vai ser acabado de criar pelo padrinho dele, que de fato é o pai. E este padrinho, ele não estabelece uma relação de filho. Ele não reconhece. E quando o Riobaldo fica sabendo, com os 16 anos, que não é filho, que é filho do seu Eurico Mendes, ele vai embora e, por acaso, ele já estava alfabetizado, ele vai ser professor num bando de jagunços, que tinha um jagunço chamado Zé Bebelo, que queria ser político, que queria ser general, queria ser isso, queria ser aquilo, e precisava ser alfabetizado. E quando ele está decidido a deixar o bando, ele vê o Teodorinho Ferro. Por quê? Tem uma coisa entre o Riobaldo e o Teodorinho que ele não sabe explicar. É como um visgo. Ele simplesmente vai para o bando do Teodorinho porque ele só seguiu o Teodorinho. E vem, não quero me perder. Então, o que a travessia faz? E aí vamos voltar ao Heráclito, gente. Todos nós sabemos que quando a gente entra no rio, principalmente no rio da vida, que você entra num lugar e vai dar do outro lado um lugar tão diferente. Nós não tivemos a vida que nós planejamos. Ela pode ter sido muito boa, mas o fluxo vai... E por que a gente sai de lá diferente? Primeiro, a água é sempre outra. Segundo, a gente é sempre outro. Permanentemente, com certeza, eu sou aquela cabocla que eu falei lá no começo, mas eu sou também aquela que morou 30 e tantos anos numa comunidade alemã. Eu não sou só aquela, nem sou esta, nem sou a outra. E a travessia vai mudando. E o restinho de travessia que falta, o que eu vou ser? Não tenho a menor ideia, né? Além de caduca, nada mais eu tenho garantia. Então, essa ideia da travessia volta à história do Riobaldo, volta à história do Teodorinho, e ele vai seguir o Teodorinho. E aí a gente entra de novo naquilo que eu fiz como introdução de bando de jagunços. O pai do Teodorinho é um homem lindo, vistoso, alto, o J. Ramiro, espetáculo. E ele é um fazendeiro. Então, dentro do bando de jagunços, ele é um fazendeiro. E a liderança no bando de jagunços, ela continua a liderança social de que os maiores vão na frente, seguem de cabeça erguida, os menores vêm atrás humildemente, assim como na vida. Mesmo no bando de jagunços, você tem uma hierarquia rígida. Quem são os fazendeiros? Quem são os mandantes? E, nesse sentido, quando o Riobaldo entra para o bando do Teodorinho, ele vai seguindo o Teodorinho. O tempo todo no romance, você tem um profundo sentimento de aflição. Por quê? Porque o Riobaldo reluta. Quando o Riobaldo, por exemplo, vai ficar com mulheres, quando ele encontra, e o Guimarães Rosa trata com profunda delicadeza e respeito as prostitutas na obra. Com profunda delicadeza e respeito. O primeiro exemplo que você tem é que quando ele fica com uma prostituta chamada Nhorinha, que é uma cortela de senhorinha. E ele fala, ela recebeu meu carinho no sentido pelo esponsais. É tão bom estar com ela que é um casamento. E ele passa a vida lembrando, ele é extremamente delicado e ele vai sempre em busca de mulheres.
E por que indo sempre em busca de mulheres, ele está totalmente enviscado? Enviscado, você sabe, ele é aquilo que a gente pegava, botava no baldinho para rolar passarinho. Eu não, mas isso fazia. Está totalmente preso ao diadorim. E aí a gente entra nessa agonia da travessia da vida que mudou. E aí ele vai seguindo o bando e o J. Ramiro é morto, que é o pai do diadorim. E por que o diadorim foi criado como menino? Não sei, ninguém sabe e não tem como a gente saber por quê. Você numa obra só pode falar do que a obra te dá. Porque se eu inventar uma história de diadorim, eu acabei com a minha profissão. Não preciso de pessoa de literatura, se eu posso inventar qualquer coisa. Eu pego qualquer obra, chego em qualquer lugar, falo qualquer coisa e acabou. Quer dizer, não justifica o que a obra não te dá, você não pode dizer para ela. Por que o diadorim foi criado como menino? Não sei, mas há uma coisa que eu sei. Guimarães Rosa resgata uma tradição medieval europeia da donzela guerreira, tá? Então, o que eu posso dizer está ficando claro, gente, que eu estou só pegando pontos. O que o diadorim é uma herança bem posterior da donzela guerreira. O que era a donzela guerreira na época enquanto mito, tá, gente? Era sempre, vou abrir uma digressão, na tradição grega, quando uma família tradicional, a família não tinha mais filhos, uma filha virava uma coisa que é chamada filha epiclé. Aquela filha, eu volto depois, aquela filha ia levar o nome do pai, ia levar a tradição da família. Se a gente vai analisar Antígona, por exemplo, é essa a questão. Na Europa medieval já não é isso. A donzela guerreira em geral é o quê? Na literatura, tá, gente? O que acontece? Ela, em geral, o pai dela é morto, ela se veste de homem e vai para a guerra. Se apaixona por um homem, mas nunca se consuma o amor. Só depois dela morta é que é revelado que ela era uma mulher e não era um homem. A gente vai voltar a isso depois, e aí o que eu tenho? O diadorim é, de alguma forma, uma sacada muito legal que o Guimarães Rosa tem do mito da donzela guerreira. Por que ela foi criada como menino? Não sei. Eu vou fazer juízo de valor? Não, porque o Guimarães Rosa sabe muito mais do que eu as personagens que ele criou. Porque se especula muito por que o diadorim foi criado como menino, sendo que ele não tinha nenhum interesse por menino. Ele era uma mulher só que criada como homem. E ele era absoluto, o diadorim não conhecia medo. Então, eu entro agora nessa questão do desespero, da angústia, da aflição do Riobaldo e dos seus conflitos por gostar de mulher e estar completamente enviscado, seduzido por um jagunço do qual ele não consegue ficar longe. E em vários momentos o Guimarães Rosa parece que vai revelar que o diadorim é uma mulher e volta atrás. E quando é que a gente fica sabendo? Quanto tempo eu tenho? Quando é que ele fica sabendo? Depois da morte. Mas antes disso, e o diadorim era aquele que não tinha medo. A maior, ele não tinha medo. Tem uma cena ótima que um grupo chegou e encontrou um outro grupo. E nesse outro grupo estava o Riobaldo e o diadorim. E um cara chamado Funcho Bode e o outro chamado Fulorêncio falou: fumaça é lá do lado do delicado. A cena é muito violenta, mas é muito bonita. O diadorim dá um supapo no queixo do cara, e ele era pequeno, dá um supapo no queixo do cara e pega a faca e passou como se fosse um fiozinho de ouro aqui, uma delícia de cena. Por quê? Porque a coragem
dele é absoluta. O Diadorim não conhece medo. E não conhecer medo é absolutamente temerário. É a primeira característica. E aí a gente tem um dos momentos mais trágicos do romance. É que eu quero falar de outras coisas, eu estou só pontuando para ver se alguém fica seduzido, tá? Que bom, você me animou a continuar. Quando o Diadorim morre, aí continua a luta, o Diadorim morre numa briga de faca com um jagunço paquitário, que é o Hermógenes. E briga de faca, gente, arma fria, é da arma mais violenta, porque tem uma gana. Minha mãe jamais deixava a gente brincar, nem de leve com faca, porque ela dizia, o trem atenta e o ferro entra. Brincar com faca era tabu. Por quê? Porque você matar o outro a faca é matar o vis-a-vis. A morte por tiro, a morte por arma de fogo, ela é muito impessoal. Você não está correndo risco. E numa briga de faca, é você e o outro. E quando ele mata o Hermógenes, no final, porque matou o J. Ramiro, mas isso é para vocês verem, eu só quero seduzir. E depois do Diadorim morto, o Riobaldo descobre, e aí a gente tem que ter uma certa sensibilidade para pensar. O Diadorim era uma mulher jovem, perfeita, linda. E aí a mulher do Hermógenes, que tinha horror do Hermógenes, que mostra o Diadorim no ar. E agora pensem tudo que poderia ser na vida, gente. Aquele amor absurdo que fez com que o Riobaldo ficasse no bando, que fez com que ele fizesse pacto com o diabo, que fez que ele se tornasse o jagunço mais feroz por causa do Diadorim. O desespero dele em relação a estar apaixonado por aquele homem. Aí ele vai entender o ciúme do Diadorim. Tem uma cena boa, o Riobaldo vai arranjar uma noiva e o Diadorim está com tanta raiva que o Diadorim pega a arma. Você vê que o Riobaldo está por tris. E aí ele recua. E quando ele vê aquela mulher nua, que tudo era possível, que aquele amor absurdo, uma moça linda, e nada mais era possível. Estava morta. Vou ler um pouquinho só, eu só gosto de ler, tá? Porque Guimarães Rosa é tão lindo que na hora da praia com Guimarães Rosa, eu sei que vai batalha, tá, gente? Eu toca ele. Ele diz, a mulher do Hermógenes diz, a Deus dada a pobrezinha. Eu disse, eu conheci, como em todo tempo antes eu não contei ao Senhor. A mercê peço, mas para o Senhor divulgar comigo a par justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube que o Diadorim era o corpo de uma mulher moça perfeita. Estarreci, a dor não pôde mais que a surpresa, coice d'arma de coronha. Gente, pensa, que desespero, aquele sofrimento, aquela angústia, por que eu gosto tanto desse homem? Não era o Diadorim. E aí ele vai dizer, logo depois ele adoece, fica muito tempo se recuperando, ele vai dizer depois, ele vai dizer depois, a capelinha do chumbo, só no letreiro, achei este papel que eu trouxe, batistério, da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá, ela foi levada à pia, lá registrada assim, em 11 de setembro da era de 1800 e tantos, o senhor lê, de Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins,
que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gosto de amor. Reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que essa vida é tristonha? Quer dizer, esse é um dos principais, eu estreito o microfone, esse é um dos principais elementos da narrativa. Ou seja, quando o Diacono do Riobaldo descobre que o Diacono é mulher, nada mais é possível, gente. Tudo, a ideia de amor, de paixão, e nada mais é possível. E agora vamos voltar ao pacto, que é muito importante. Tudo aquilo que eu falei do pacto é quando aquele bando está desandando, o Riobaldo, uma noite, ele está muito desconfortável com aquilo, tá? Sabe o lobisomem quando dá cria, está azedo, está monteiro? Então, se ele tira o lobisomem com cria, você sabe, fica péssimo. Aí, o que acontece? Ele vai fazer um pacto. Ele vai lá, invoca o tinhoso, o tristônio, que não está rindo. Ele tem um parágrafo assim de nomes para o cujo demônio. O demônio não aparece, mas ele mudou. E aí volta o que eu falei antes. Ele fez o pacto, mas ele fez o pacto com quem? Com o demônio ou com o avesso dele mesmo? Isso é muito aflitivo, porque, gente, deixa a gente sem saída em relação ao mal. O mal existe, é indiscutível. O que a gente vê no mundo de maldade é indiscutível, mas deixa a gente sem saída. Por quê? Se o mal for fora, a gente tem que fazer tudo para mantê-lo fora. Mas e se o mal for dentro? Que garantia nós não temos? E aí é só a gente começar. Faz uma intriga aqui, uma maldadezinha ali, uma pirracinha lá. Se você tomou gosto, você não gostou. Percebe a discussão interessante que ele faz? Ele não te dá saída. Não dá saída por quê? Porque nós não temos, gente. Nós não temos como responder pela maldade. A gente sabe da maldade, a gente tem consciência da maldade, a gente tem que temer a maldade, mas nós não temos resposta. E nem temos garantia de que a gente pode distrair, porque não tem. Vejamos se a gente fizer realmente um exame de consciência, quanta coisa que a gente fez que não era das melhores. E se isso é volume da gente? Então, essa discussão sobre o mal, ela é muito interessante, porque tanto pode ser aquela tradição do pacto com o demônio, quanto pode ser o seu avesso. E aí, é essa a grande angústia do global. Por quê? Porque se ele fez o pacto, com certeza ele perdeu sua alma. Porque o pacto com o demônio é em troca da alma. A não ser no caso do familiar, que quer o corpo também, mas o demônio quer a alma. E se ele não fez o pacto, que Riobaldo é aquele que saiu desembestado pelo sertão, foi capaz de violentar mulheres, foi capaz de fazer as coisas mais bárbaras. Quem era? Em que momento? Foi o Tinhoso? Foi o Quinungarri? Foi o Pemba ou foi o avesso do Riobaldo? E essa discussão, gente, ela tem aquilo que a gente chama, eu tenho muito medo de usar a palavra universal para literatura, tá? Até porque quando a gente pensa universal aqui, a gente vai pensar da Grécia, Europa e Ocidente. E aí a gente deixa uma parte grande da Terra fora, né? A gente não pode, a gente está falando, mas vem aquela discussão que, por exemplo, é a discussão do Goethe, no romantismo, que é a discussão do pacto demoníaco, que vai aparecer em vários momentos da literatura, e que, de outra maneira, vai aparecer no Edgar Allan Poe com essa ambiguidade, que vai aparecer, por exemplo, nas histórias de Salem, na literatura norte-americana das bruxas, sempre essa coisa desconfortável da gente estar pensando se isso está dentro ou se está fora. Esse mal vem de onde? Como é que ele brotou? Então, essa é o principal elemento. E aí, na velhice, o que o Riobaldo está fazendo? Ele é muito engraçado. Ele contrata a rezadeira por meses, volta.
Ele ficou rico porque o pai dele, que era medroso e não tinha família, quando morreu, deixou 2 fazendas para ele. Mas não foi por causa do sangue, é porque como o Celorico Mendes era um baita do medroso, ele ficou muito impressionado daquele filho sem ele anembeira, com a Bidri, tenha se tornado o famigerado Riobal. Então ele herda 2 fazendas, fica rico e está lá no Rangerê, de casa da Otacília, mas nunca vai estar livre de 2 coisas: da angústia de ter perdido o Diadorim e da angústia de se fez ou não fez o parto. Aí o que ele faz? Ele contrata a rezadeira por mês, ele vai nas igrejas evangélicas, ele vai na igreja católica, ele reza e tudo. Ele fala, qualquer sombrinha me refresca, mas tudo é muito provisório. Não é isso que acontece com a gente também? Não, qualquer sombra nos refresca, mas é muito provisório. E todo o grande desespero dele, toda a grande angústia dele é em relação ao parto. E aí, ele vai dizendo no final, ainda vou com os tópicos lá, mas capaz de avançar, gente, não se preocupe. Vou com os tópicos lá. Ele, quando depois que ele recupera daquela loucura, ele fica completamente alucinado, ele é levado, depois que o Diadorim morreu, ele tem uma febrão de puro desespero. Ele demora muito tempo para se recuperar. E aí o Zé Bebelo leva ele para um espírita, que é o compadre Quelemé. Compadre meu Quelemé me hospedou, deixou o meu contar minha história inteira, como vi que ele olhava com aquela enorme paciência, calma de que a minha dor passasse e que eu podia esperar muito longo tempo, porque vendo tive vergonha cansaço. Mas por fim eu tomei coragem e tudo perguntei. O senhor acha que a minha alma eu vendi pactário? Então ele sorriu e pronto, sincero, me vale responder. Tem cisma não, pensa para adiante. Ele não respondeu. Não tem como ele responder, porque nós não temos essa resposta, gente. Tem cisma não, pensa para adiante. Comprar ou vender às vezes são as ações que são as quase iguais. E me encerro aqui, me vejo. Isso não é, já encerrando com o narrador, isso não é um relatar passagens da vida em toda a geração. Conto que fui e vi no levantar do dia aurora. Certo, o Senhor vê, contei tudo, agora estou aqui, quase barranqueiro para a velhice. Vou com ordem e trabalho, sei de mim, cumpro. O Rio São Francisco, que de tão grande se comparece, parece um pau grosso, em pé, dá uma ideia de falo mesmo, enorme. Amável Senhor me ouviu, minhas ideias confirmou. O diabo não existe, pois não? O Senhor é um homem soberano, circunspecto, amigos somos. Nonato, o diabo não há, é o que digo se for. Existe um humano, travessia, mas não respondeu, porque não tem resposta. A grande angústia, a busca, não tem resposta. O que ele mudou? E se está dentro ou se está fora, os 3 flutuam. E aí você entra aqui numa estrutura que ele ainda é o Reobaldo. O que ele fez? Depois que ele se recuperou, acabou com a Tacília, eu acho ela super enfadonha, ela só reza, mas ele gosta dela, mas eu acho ela muito enfadonha, porque sair daquele bando e ficar só rezando com a Tacília deve ser meio chato. Mas voltando aqui, ele mantém a estrutura. O que ele faz? Ele ficou rico, ele cerca-se dos seus principais jagunços. E ele fala, qualquer coisa, qualquer mudança, ele diz. Ele se cerca e o que ele faz? Bota os principais jagunços, tudo nas terras dele, tudo no meio dele. E diz, se algum vier com cara feia, ou seja,
Está velho, mas a latência da violência está lá. Qualquer coisa, vamos à guerra. Tem um conto adorável também do Guimarães Rosa, que é a história do velho que está empachado, a mulher meio passada, e a possibilidade de ter uma guerra faz com que tanto o casal que fugiu quanto o casal de velhos tenha uma nova lua de mel. É a pujança da violência, dessa coisa primária, dessa coisa primitiva que o Guimarães Rosa discute com muita propriedade. Só pontuaria algumas coisas fechando. Então, o que eu pretendi? Primeiro, discutir o tempo, discutir o título, discutir a questão do espaço, que é o sertão, esse sertão que vai se modificando, discutir a questão do coronelismo, o folclore, a travessia, o bando, o pacto de Andorim e a questão principal do pacto. Então, quando a gente lê Grande Sertão Veredas, a gente percebe que ele é bem difícil de ler até a página 84. A partir da página 84, você já sabe que ele contou tudo e está contando de novo, mais esticado, com mais detalhe, como nós mineiros só é contar. Eu transformo a piadinha de 3 palavras num caso. Eu não sei contar piada, mas eu sei contar caso. A piadinha morre, mas o caso eu estendo. Minhas amigas sempre brincam com isso lá do Paraná. Então, o que o Guimarães Rosa faz? Ele pega essa tradição, pega esse mundo arcaico, pega esse folclore, mas soma isso a questões que não são de Minas Gerais, são de todo lugar. Então, o que eu tentei fazer foi meramente um jogo de sedução para fazer isso que alguém já viu falar do Guimarães Rosa, ainda não leu, se interesse por mim. Se alguém me perguntar por que obra você começaria a ler Guimarães Rosa, certamente por Sagarana. Por quê? Você precisa, quando você entra num autor que tem essa linguagem, não falei da linguagem e não falei da teoria grega sobre o mal, porque isso tem obras muito boas e não foi esse o propósito dessa fala. Por exemplo, se alguém se interessar por Guimarães Rosa, eu sugiro que comece por Sagarana ou por Tutameia, porque são Sagarana principalmente, tem histórias deliciosas. Tem uma história de um burro e de um fazendeiro, e os dois têm a mesma inteligência. Não que o fazendeiro é burro, é que o burro é muito inteligente. Esse tipo de coisa que o Guimarães Rosa sabe fazer, com a linguagem sertaneja, com o folclore, com os animais. E tem uma outra muito bacana também, chamada A Hora e a Vez de Augusto Matraga. É um cara que era péssimo, mas como ele quase morreu e penou muito, ele resolveu que ia para o céu, nem que fosse a porrete. E aí ele dedica a sua vida a fazer o bem, mas quando passa por lá um jabu cangaceiro famosíssimo, chamado Seu Joãozinho Bem, e aí o Riobaldo, do Matraga fica. Um sufoco, né? Ser bom deu tanta canseira, mas ele quer ir para o céu, nem que seja porrete. De qualquer modo, a história vai se desdobrando, e o Seu Joãozinho Bem e o Matraga, eles são almas gêmeas. Eles gostam muito um do outro do jeito. Aí a história faz com que eles tenham um confronto no qual o Matraga, para salvar uma família, parte com uma briga de faca com o Seu Joãozinho Bem. E é tão bonito, sabe por que é bonito? É horrível, mas é bonito porque tanto Matraga está muito feliz de poder partir com uma boa briga de faca e ainda ir para o céu, porque está defendendo uma família, quanto o Seu Joãozinho Bem acha que um jagunço do nível dele só pode morrer na mão do Matraga. Olha que coisa extraordinária que ele faz. Ele pega um povo absolutamente violento e cria um final mágico que você fica satisfeito dos dois morrer na faca, sendo que um morre honrado por ser morto e o outro morre feliz por poder matar alguém com a maior das violências e daí para o céu. Então ele tem esse tipo de narrativa em Sagarana que surpreende o leitor.
Tá? Então, muito obrigada. O que eu tentei fazer é aquilo que eu propus, para ler Guimarães Rosa, pegar alguns pontos que possam nortear uma leitura. Pois não? É o seguinte, essa comparação do Matraga, Sim. que morreu numa briga, Isso. para fazer o bem, Isso. não se assemelha ao Riobaldo fazendo um pacto para salvar os bandos. Não, só sabe por que não? Porque no bando o que está em jogo são os interesses dos coronéis. O que está no jogo é o absoluto poder dos fazendeiros mantendo os seus bandos e até o Estado interferindo nisso. E o que o Riobaldo não era corajoso. Uma das coisas que o Diadorim tinha muito mais que o Riobaldo é que o Riobaldo, ele era muito, aliás, se há uma coisa que o Riobaldo elogiou, é uma baita pontaria, tá? Mas não tem nada de bondade, porque quando o Riobaldo faz o pacto, ele se torna muito mais perverso. Agora, no caso do seu Joãozinho Bebê, ele fez tanto sacrifício que você fica achando que Deus deu uma chance para ele de ir para o céu gloriosamente, fazendo o que ele mais gostava, que era matar. Eu estou falando um absurdo, mas a novela é isso mesmo que está no final. Tá? Nem que seja corretado. Nem que seja corrente. Eu acho que eu não vou não, mas eu vou para aquele lado que tem aqueles anjos já bem violentos, só voltar na periferia do céu. Gente, alguém gostaria de ter mais Então, já alguma que eu interrompi, Pois não, deixa à eu falar vontade. só mais uma coisa. A senhora falou sobre o burrinho pedrez? Sobre? O burrinho pedrez. Isso. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, de Isso, Conceição do exatamente, é. Então, deixa eu contar só um fato aqui. Na inauguração do Museu Guimarães Rosa, eu era aluna da UFMG e a UFMG nos mandou para lá. E no meio daquela confusão de políticos e governador e não sei o que, chegou um senhorzinho de carro de boi, com uma roupa de couro, com um gibão de couro e tal. E como estudante, com década de 70, né? É claro que a gente não estava nem aí com os políticos, eu queria mais era conversar com o senhorzinho. E aí eu fui conversar com ele e perguntei para ele como é que ele chamava. E o nome dele era Juca Bananeira. Aí eu falei com ele, Juca Bananeira do burrinho pedrez? Ele falou, eu viajei com o Dr. João. E aí ele me contou toda a história. E eu pude pedir notícia de outros personagens. Eu fui pedir notícia de como é que foi a travessia do Riacho da Fome. E foi uma coisa assim, como Alice entrando através do espelho. Foi mais ou menos isso. E olha aqui, eu fiquei encantadíssima com a história que ele me contou. E é isso que o Guimarães Rosa entendeu. Ele fez duas viagens pelo sertão, em lombo de burro, inclusive na Corpo de Baile, que é uma obra extraordinária. A primeira novela, a obra é complicada porque ela vai tendo título e subtítulo. Mas, por exemplo, em Manuelzão, é uma história do Manuelzão que também ele resgata do personagem sertanejo, e aquilo que você sabe tirar da matéria-prima, da sua cultura, isso é o que fez eu me apaixonar pelo Guimarães. Eu sempre gostei de literatura, mas o que fez eu me apaixonar pelo Guimarães Rosa é eu perceber que do que ele estava falando, no plano mais simples, gente, eu também conhecia. Ou seja, escutar casos, escutar folclore. A minha mãe morria de medo de redemoinho, porque uma vez ela estava meio descansando com meu pai na roça, bem sossegado, aquele jeito bom que eles tinham com o outro, e como começou o redemoinho, aí o meu pai falou, o capeta está fazendo ninha para capeta que vai dar cria. A minha mãe regalava os olhos para contar, porque disse que foi volumando, e eu falei, mãe, só foi ver os capetinhos. Não, menina, não fala isso. Então, por exemplo, das pessoas nunca dizerem raio,
só falam faísca e assim mesmo se tiver um dia de sol. Olha, é isso que Maria Rosa está falando. Você tem imagem, você tem a ideia, e você pela ideia pode transformar a coisa. Se o trem atenta ao fermento. Então, é isso que a senhora disse, que é um exemplo de como é que ele soube entender que aquela cultura é cultura também. Que aquele homem aí também é o homem grego. Aquele homem é o homem universal no que a gente tem de mais profundo. Gente, se alguém... Tem uma coisa que eu sou muito tranquila. Se alguém me perguntar uma coisa que eu não sei, eu não sei. Em aula é a mesma coisa. Se eu não sei, eu não sei. Né? Mas eu nas ordens, se alguém quiser alguma pergunta, pois não. Extremamente interessante, e essa questão da impermanência, né, que tem dentro da obra, e eu percebi, eu vi recentemente meu tio da UNB, e nele há assim, ação dispositiva em relação à linguagem no final, quando a pessoa se transforma, né? Não, A linguagem fica toda exatamente. Como se ele tiver... Este conto que ela falou, ele é um conto extraordinário, por quê? Porque é uma personagem, ele é filho de uma índia com branco, e o totem da família da Índia é outro desses contos adoráveis. E o totem da família da Índia era a onça. E como ele foi criado, ele não é nem branco nem índio. E ele fica no limite e ele confunde o totem com parentesco de sangue. E ele era contratado para matar a onça. Gente, de verdade, antes de começar a pecuária no sertão mineiro, se matava sistematicamente onça. Você tinha onceiros, coisa que nem os jagunços conseguiam. E aí o que acontece? Ele começa a achar que realmente ele não quer ser filho do branco, ele começa a achar que ele é parente de onça mesmo. E ele se apaixona por uma onça chamada Maria, que um dia, por alguma razão, chegou muito perto dele e não comeu, ele não fez nada. Ele acha que virou onça, se apaixona por ela, diz que ela não vai ter mais macho nenhum, e aí ele começa a matar todas as pessoas e levar para as onças. E ele fala, aqui só tem eu e onça, o resto é comida para nós. Percebe a sacada que o Guimarães Rosa tem da ideia de pegar uma pessoa numa encruzilhada entre duas culturas e fazer com que ela vá para um processo de animalização. E claro, ele acaba sendo morto por três coisas do mundo civilizado: o fogo da cachaça, que soltou a língua dele, o fogo do rancho e a arma de fogo. Mas quando ele fala que só tem eu e onça, o resto é comida para nós, um leitor assim que só arrepia, mas pensem nisso, se o cara virou onça, gente, ué, ele agora é onça, ele tem que cuidar, é da Maria, ele tem que cuidar, de tratar dos parentes dele. E ele renega completamente a sua situação de branco. E aí, como é seu nome? Aí o que acontece? Quando ele vai se tornando onça, ele começa a comer as pessoas, matar as pessoas, e a linguagem vai ficando mais monossilábica e mais cultural, como se no processo de desumanizar, ele perdesse o que nos torna mais humano, que é a linguagem. E olha que eu me controlei, porque senão eu ia a noite inteira, e aí vocês iam querer fazer comigo igual você, tá bom? Boa noite, muito, muito obrigada. Professora, acho que a senhora já disse tudo, né? Sobrou para nós os aplausos, naturalmente, mas eu acho que todos aqui ficaram seduzidos, porque nós entendemos que o sertão, a que ele se referiu muito possivelmente, era um sertão psicológico, e
para além de ampliar a projeção do sertanejo, foi pauta, como bem exposto, para evidenciar a luta universal do homem e a falta de respostas que a gente tem para muitos aspectos. A tradução que nós temos, que é primorosa, de Grande Sertão Veredas, a primeira, James Taylor, Harriet e Dionísio, retrata muito bem isso no título, né? The Devil to Pay in the Badlands. Quer dizer, o diabo apronta no sertão, né? Nas terras de trás, uma tradução literal. Então, eu acho que a gente sai seduzido, sem dúvida, e extasiado numa noite de louvar um mineiro, um barbacenense por adoção, né? Morou nessa rua aqui, no final da rua, a casa não existe mais, né? E que tanto bem fez para nós e faz para nós, né? É laureado até hoje pelas letras das academias de polícia militar e sempre o reverenciam. Então a senhora fez um bem para nós fantástico, uma noite magistral, o tempo que eu usei quando a gente começou, né? E a gente está muito agradecido. Nós esperamos que a senhora possa estar conosco outras vezes, nos seduzindo mais e mais, para que a gente possa tentar minimizar, né, essa luta universal que nós temos, tentar pelo menos um conforto. Não sei se conseguiremos respostas, mas certamente um conforto. O senhor gostaria de dar uma palavra sobre o sertão? Quando o Guimarães Rosa, numa entrevista com o Wilton Lorenz, um alemão, ele disse que ele vai falando do sertão. Primeiro, ele diz do Grande Sertão que o sertão é onde um criminoso pode fugir do ar de Jesus, ou seja, é um lugar de isolamento. Mas aí ele diz que Dostoiévski veio do sertão, Goethe veio do sertão, Flaubert veio do sertão, Zola não, Zola veio de São Paulo. O que ele está dizendo? Quando ele diz que o Dostoiévski, que o Flaubert, que o Dostoiévski vieram do sertão, ele está querendo dizer que o sertão é o sertão da alma humana, onde a gente tem as grandes questões. E por que Zola veio de São Paulo? Ele não está falando mal de Zola, mas o que o Zola vai fazer é uma espécie de determinismo de raça, clima, meio, que desconsidera os avessos filósofos, que eram os crespos do homem ideal. Então, muito obrigada pelo tocar no sertão, que eu não toquei no sertão de Deus. Tá e bom? o sertão é dentro da gente. É dentro da gente. O Diadorim é a minha neblina. E Diadorim é a sua? O Diadorim, eu não. Ah, É a minha neblina. não. Exato. Aliás, sempre o Diadorim vai aparecer como uma neblina. Exatamente. E é a neblina, porque o Diadorim nunca se revela, né? Nunca mesmo. Mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos penhoradamente por essa noite maravilhosa. Nós gostaríamos também de chamar nesse momento nossa acadêmica Maria Eugênia para oferecer uma homenagem, um mimo que materializa o sentimento que todos nós estamos tendo nesse momento, por acolhê-la aqui nessa noite magistral, repetindo. Encontro das amigas, e sela a amizade eterna. Parabéns. Realmente eu sou bem velha, tá? É um jogo de comparativo que a Bíblia consegue fazer, de literatura, poucas pessoas conseguem, né?
Nós gostaríamos de destacar a presença dos acadêmicos Paulo Maia Lopes, Áurea Vasconcelos, Maria Eugênia Mendal, que aqui nos brinda com causos maravilhosos, né, de Guimarães, que tinha muita amizade com o pai dela, Gogória, Ricardo Samin, que tanto nos auxiliaram a montar essa festa, né, trabalhosa, mas um bálsamo, eu diria, no final. Nosso agradecimento pela presença e também os nossos convidados estejam sempre conosco. Gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos ir à sala ao lado e tomarmos um café para festejarmos essa noite maravilhosa, destacando e lembrando do nosso Guimarães Rosa. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.